Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Imbira. Ou Nhô Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Então, Sagarana é um livro que foi publicado em 46. Na verdade, é uma publicação que trouxe para a literatura brasileira uma dimensão sobre a nossa terra, a nossa gente, o interior do Brasil, inédita, muito original. E é um livro, justamente até pelo título, a gente já percebe o modo de confluir duas dimensões muito diversas. Porque o título Sagarana é feito justamente do germânico saga, que são um conjunto de lendas, conjuntos de histórias orais, portanto anônimas, na linhagem dos contadores de história, e rana, que é o sufixo tupi-guarani, que significa a maneira de. Então é um conjunto de histórias narrativas que tem a dimensão de sagas lendárias, portanto míticas, universalizantes, e também ligadas à terra, ao Brasil, aquilo que ele tem de mais particular. Aliás, essa questão do universal e particular é a linha, vamos dizer, a matriz da obra Sagarana e de toda a obra de Guimarães Rosa. Quem melhor apresenta o livro é justamente o autor, numa orelha da edição de Grande Sertão Veredas, que foi publicado 10 anos depois. Ele apresenta assim: contos ou noveletas com originais enredos, tendo por cenário as paisagens do centro-norte de Minas Gerais, zona dos campos, vaqueiros, bois, pastagens e fazendas de gado, de onde o autor, valendo-se da observação direta, tanto quanto da memória da infância e adolescência, recria no plano da arte e movimenta, com estilo personalíssimo, o espesso mundo de terras, águas, árvores e plantas, bichos, aves e o homem sertanejo em sua realidade mais autêntica. É uma síntese bastante exemplar, do que é o livro. Quer dizer, a região de Minas, o norte de Minas, campo de pastagens, os famosos Campos Gerais, que vão aparecer na obra do Guimarães Rosa futura também. E, ao mesmo tempo, os seus tipos, o sertanejo, o capial, o vaqueiro, o boiadeiro. Essa é uma região que Guimarães Rosa conhecia muito bem. Ele nasceu no interior de Minas, em Cordisburgo. Então, ele vai recriar as experiências diretas que ele teve e, ao mesmo tempo, vai universalizar esses tipos humanos, esses personagens, os enredos, trazendo dimensões míticas, arquetípicas, até bíblicas, sobre justamente a travessia humana. Então, é um livro que já traz essa marca rosiana, que é do particular e do universal. Dentro desse livro, a gente tem 9 narrativas, e nessas 9 narrativas, todas ambientadas no sertão, e é um sertão que não é o polígono das secas, não é o sertão de Graciliano Ramos, mas é um sertão úmido, é um sertão cheio de rios, de veredas, de córregos. Aliás, todas as histórias do livro descrevem com minúcias impressionantes a geografia da região. E esses contos todos, que alguns chamam apenas de narrativa, porque é muito difícil chamar de contos, porque na verdade tem contos de 60 páginas, outros de 20 páginas, é muito diverso, como gênero é realmente quase indefinido, são histórias exemplares, Mas todos eles vão lidar com figuras típicas da realidade brasileira, da formação da nação, do país. Então você vai ter jagunço, vai ter mandão, vai ter a noiva e o adultério, São situações, vamos dizer, de um país que no interior vivia sob comando dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários. A lei quem fazia eram essas figuras, não havia uma lei maior que regesse as relações de mando, as relações de trabalho. Então a gente vai conhecer um Brasil sem lei, filtrado o tempo todo pela violência, violências às vezes que não se dão, mas que estão em germe, em potencial, e muito humor também, muita graça, muita poesia. Burrinho Pedrez, por exemplo, que abre o livro, é uma história de um burrinho muito idoso, mas que vai ser requisitado para levar uma boiada. E esse burrinho, que tem o nome de 7 de Ouros, ele é contemplativo, ele é intuitivo, ele não gosta de conflito, Ele é um animal muito especial, parece um animal meio zen,
E ele vai fazer uma travessia e vai mostrar todo o seu heroísmo, que está justamente na sua sabedoria da velhice. Então, através do animal, Guimarães Rosa resgata também, né, uma dimensão humana que já está presente desde a primeira narrativa. Mas a se destacar mesmo é o último conto, que é mais famoso, já foi para o cinema, né? Ele foi filmado por Roberto Santos em 1966, chama A Hora e Vez, de Augusto Matraga. E a história de Augusto Matraga é uma história exemplar, né? Os críticos falam que é uma história pia, quer dizer, na conversão, né, de um assassino, né, em um santo. Esse é realmente a figura do grande mandão, valentão, coronelão, fazendeiro, né, autoritário, prepotente, que vai receber de volta toda a sua violência impetrada naquela aldeia, né, naquele vilarejo. Na verdade, toda a travessia de Matraga é purgar a sua maldade em busca, né, de um périplo, que seria o seu processo de individuação, onde ele vai poder reencontrar uma parte dele, né, que também existe, que é a sua parte, vamos dizer, benéfica, né, a parte ligada ao bem, o que mostra a grandeza de Guimarães Rosa, né? Quer dizer, mesmo um grande assassino, né, um valentão, autoritário, vai ter o seu momento de redenção. Nesse sentido, é uma história de conversão, né? Uma história justamente dos santos, né, que vão passar por toda uma purgação dos seus pecados, né, na busca de se elevar. O momento importante da narrativa é justamente quando Matraga vai se vingar, né, do coronel, e eles têm um duelo, não é o próprio coronel, mas os seus capangas, e ele é jogado num abismo e tido como morto, né? Ele, inclusive, a cena toda, né, que ele é ferrado com uma marca, né, de gado do Dr. Consilva, que é esse major que manda os capangas baterem nele, né? E justamente ele cai num abismo tido como morto. Então a história é justamente ele voltar à vida, né? Quer dizer, ele não morre, ele é resgatado por um casal de velhos negros, e ele vai então ficar numa espécie de casulo, né, num novo nascimento, num abrigo, no interior do fundão do Brasil, né, e aí ele vai renascer. E esse renascimento justamente vai integrar, né, essas partes diferentes e contraditórias de uma mesma personalidade. O que acontece no caso dessa narrativa é que ele vai poder ter o seu momento, a sua hora e vez, justamente através da violência que ele teve que renegar. Quer dizer, essa é a grande contradição, né, interessante do livro, porque ele vai defender um velho que está correndo risco de morte, de um outro jagunço também, este muito perigoso, que seria o Joãozinho Bem-Bem, e na cena final ele vai proteger esse velho, e para isso ele vai se atracar até a morte com o Joãozinho Bem-Bem. É um encontro entre valentões, é um encontro entre iguais, mas é um encontro, vamos dizer assim, que mostra, né, que a violência continua existindo, né, dentro do sertão, só que redirecionada dessa vez, né? A mesma violência ela é vetorializada para a redenção, né, para a purgação e para a salvação. Então esse livro ele é muito interessante para representar justamente as contradições da sociedade brasileira, né, de como ela se deixou levar na sua formação, né, por forças, né, do descontrole, da violência, né, do autoritarismo. Ao mesmo tempo ele resgata toda a cultura popular, a cultura religiosa, a cultura da fé, das crenças. Ele faz uma síntese, né, dessas dimensões regionais, nacionais e ao mesmo tempo universais. Então é uma narrativa das mais importantes da obra de Guimarães Rosa e exemplar nesse sentido do caminho do ser humano na direção de uma emancipação.